Salve progressistas, eu sou o Clayson. É claro que a essa altura do campeonato você já sabe o que aconteceu e o que está acontecendo agora, hoje, em Manaus. Nós temos vários vídeos que estão circulando pela internet, os próprios jornais, todos os telejornais estão falando sobre isso. Nós estamos com o caos instaurado em Manaus, a ponto do prefeito de Manaus decretar toque de recolher. As pessoas estão proibidas de saírem nas ruas. E é óbvio que você também sabe o que está acontecendo no Brasil. A coronavírus, o problema do Covid, a pandemia não está acontecendo apenas em Manaus. O que está acontecendo em Manaus é aquilo que todos nós sempre falamos, todos nós sempre alertamos sobre o ponto máximo que pode chegar quando há uma infecção muito rápida da população. E muitas outras cidades do Brasil estão caminhando para essa mesma situação. Lá em Manaus a gente percebe a realidade. Hospitais particulares e públicos. Não adianta você só ter dinheiro, ou mesmo você que não tem dinheiro. Todos estão sendo vitimados por essa situação. E mais, é a pior situação que a gente pode imaginar, que é a pessoa morrer sem oxigênio, morrer asfixiada, morrer com falta de ar. A ausência de oxigênio em várias unidades de saúde em Manaus fez com que profissionais fossem para as redes sociais chorando, apavorados, desesperados, pedindo ajuda. O próprio governador, o próprio prefeito de Manaus também nessa situação de desespero. E a gente fica se perguntando, mas por quê? Como que chega numa situação como essa? E mais ainda, Clayson, o que tem a ver você colocar o Bolsonaro no meio de uma história assim? Eu vou explicar em detalhes o que está acontecendo e vou mostrar coisas hoje aqui, algumas postagens que vão embrulhar o seu estômago. Se prepare, porque vão embrulhar o seu estômago. Só que antes eu quero pedir para você dar o joinha no vídeo. Nós precisamos que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas no país. A nossa mensagem pode também salvar vidas, pode conscientizar pessoas que estão hipnotizadas. Então, dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal. Se você não pode compartilhar os nossos vídeos, o ideal seria que você colocasse os nossos vídeos nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Mas se você não pode fazer isso, o simples fato de você se inscrever no canal já ajuda para que o nosso vídeo possa ter uma maior abrangência, para ter um maior número de pessoas que acompanhem. Então, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. E também seja membro aqui. Uma coisa muito importante para a gente falar aqui para você. No início da pandemia, isso lá em março, abril, Bolsonaro começou com uma narrativa que era a mesma narrativa do Trump e a mesma narrativa de alguns outros líderes, os líderes chamados da direita, como Boris Johnson no Reino Unido, outros países, outras lideranças no mundo. É um problema que traz uma dicotomia e traz uma falsa relação, que é o problema da saúde, especificamente da pandemia, um problema sanitário, em detrimento de um problema econômico. Esse foi o primeiro argumento que surgiu com relação a líderes, notadamente líderes ligados à direita. Bolsonaro adquiriu de imediato esse discurso. E a partir dali, a postura dele foi não cuidar das pessoas e tentar, de alguma forma, cuidar da economia. E o tempo todo defender isso. A coisa foi tão complicada que logo em abril foi necessário que o STF fosse acionado para que prefeitos e governadores pudessem fazer alguma coisa pela população. Porque nós já estávamos com um número, a gente nem pode falar alto, né, mediante aos dos mais de 204 mil, mas já tínhamos pelo menos 3 mil mortos no país com a doença e as pessoas estavam entrando em pânico, nada estava sendo feito. Aí o STF, então, deu o direito dos governadores e prefeitos poder fazer alguma coisa pela população. Não fosse isso, a situação ainda estaria muito pior. Hoje, bolsonaristas acusam o STF pelo Bolsonaro não ter feito nada. Mas se o Bolsonaro tivesse continuado com a mesma forma de pensamento, que na verdade é essa de hoje, ele não mudou o seu pensamento, nós ainda estaríamos com muito mais mortos. A verdade é que Trump mudou a sua forma de pensar, começou a tentar, mesmo que timidamente, né, porque
a gente vê também uma quantidade gigante de mortos lá nos Estados Unidos, mas ele começou a mudar a sua postura, não mais defender teorias de conspiração, não mais defender falsas ideias. Logo de início, o próprio Trump havia falado sobre cloroquina, depois ele mesmo já desconversou, nunca mais tocou no assunto. Bolsonaro até hoje fala sobre cloroquina, sobre ivermectina. Os bolsonaristas até hoje falam sobre tratamento precoce que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É importante você saber, não existe um lugar do mundo que tenha os protocolos dos bolsonaristas brasileiros. Então, a verdade é a defesa dos bolsonaristas, e principalmente do Bolsonaro, é o anticientificismo, aquilo que a ciência realmente faz, parece que para eles é uma ofensa. Então, se tem uma descoberta de uma vacina, tá tudo errado, mas e aí começa a contestar e começa a colocar defeito e tudo mais, sendo que a vacina é a única solução para o que nós estamos tendo aqui, porque mesmo o isolamento ainda é uma questão paliativa, e nós estamos vendo uma demora. O Bolsonaro só foi se movimentar com relação à vacina quando o Dória, o seu principal inimigo político, vamos dizer assim, porque ele não tem adversário, ele tem inimigo político, quando o Dória anunciou que não, eu vou vacinar, vou começar a vacinação no dia do aniversário de São Paulo, ponto final, vou começar a vacinar. Aí o Bolsonaro começou a se mexer, anuncia hoje que a vacina começa no dia 20, exatamente junto com o Dória, para não ficar para trás. Porque se realmente o Dória quiser começar a vacinar, as leis estão ao lado dele, porque há pessoas de bom senso no país e sabem que a vacina é a única coisa que pode salvar a vida das pessoas. E a cada dia mais e mais pessoas estão morrendo. Eu vou mostrar aqui para você algumas postagens de bolsonaristas e mostrar para você qual é o discurso que inclusive se mantém. Eu há poucos minutos conversei com pessoas que defendem o não isolamento, e essas pessoas continuam com o mesmo pensamento. Continuam achando que não tem que ter isolamento mesmo, que não há nenhuma comprovação científica de isolamento. Aí eu pergunto, rapaz, parece tão óbvio. Uma pessoa que não se expõe ao vírus não vai ser contaminada pelo vírus. Isso é uma coisa que não tem que ter uma comprovação científica. Cara, é simples, é um pensamento lógico. Se você não tem acesso, se você não tem condições de ter nada próximo do vírus de você, como que você vai se infectar pelo vírus? Então é óbvio que o isolamento é uma medida extremamente complicada, difícil. Eu não sou a favor de isolamento aleatório e tudo mais. A gente defende o isolamento porque não tem ainda uma solução melhor. Eu fiz uma live, eu vou colocar aqui para você o card dessa live, e vou colocar aqui 1 minuto para você não ter que ficar vendo a live inteira, só 1 minuto onde eu começo a explicar que essa briga entre economia e saúde não faz sentido. Eu vou colocar aqui para você o minuto para você acessar a live e ver lá em detalhes. Eu estou provando com números, com dados, com informações, inclusive que eu peguei de um médico que é brasileiro, que está lá, um cientista que está lá em Oxford. Eu peguei essa informação e passei para as pessoas nesta live. Então vá lá e veja como que é possível provar em números mesmo, dentro do assunto economia, que é melhor ficar em casa e ter um acompanhamento por parte do governo, logicamente, porque as pessoas não podem ser abandonadas, um acompanhamento financeiro. O que eu quero mostrar aqui agora é o que faz o pensamento bolsonarista e o pensamento desses líderes bolsonaristas que defendem a ideia inicial do Bolsonaro. Vamos começar aqui pelo Alexandre Garcia, que é o porta-voz da ditadura e que é um defensor de primeira ordem do Bolsonaro. Ele chegou a tentar explicar essa ideia de dia D, hora H, essa ideia estapafúrdia deste ministro incompetente da saúde, esse generaleco que nem para general ele serve. E a gente viu esse espetáculo de terror, virou chacota o Alexandre Garcia. E ele diz aqui: o difícil cerceamento de liberdades como Búzios. Manaus não aceita lockdown. Defendendo, aqui no dia 27/12, logo depois
do Natal, né, no final do ano, defendendo que Manaus não deveria ter lockdown e provocando esta abertura total de Manaus. Nós estamos vendo aqui o resultado dessa defesa. Um dia antes, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, publicou a seguinte postagem: primeiro Búzios e agora Manaus, todo o poder emana do povo, como se o poder de se expor à morte fosse algo aceitável. Também nós tivemos uma postagem da Ana Paula Henkel, que é a Ana Paula do vôlei, ela também que tem postagens polêmicas defendendo a extrema-direita. Aqueles que abriram mão da essencial liberdade para comprar um pouco de segurança temporária não merecem liberdade nem segurança. Essa é uma postagem de Benjamin Franklin, segundo ela. E aí ela complementa: Búzios, Amazonas, agora Juiz de Fora. Ser responsável não é ser uma ovelha. Uma sociedade sem perguntas está fadada à tirania. Eles usam essa ideia de necessariamente se expor ao Covid como uma liberdade. Liberdade para morrer. Morrer com falta de ar. Seja rico, seja pobre. Morrer asfixiado. Essa é a liberdade que você defende, Ana Paula do vôlei. Aí temos também aqui a postagem de Osmar Terra. Ele que é um sujeito que a gente percebe que um sujeito desse aqui deveria ser preso, porque durante toda a pandemia ele se colocou como um médico, como um profissional da saúde. Eu sou um médico, eu sou um profissional da saúde. Para colocar as piores mentiras, todas as previsões furadas que ele fez, todas as falsas esperanças em quem, logicamente, quer ver o fim. Quem não quer ver o fim da pandemia? Só que sempre falando coisas mentirosas. Isso aqui ele falou há 10 dias atrás, apenas 10 dias atrás. Olha só as palavras do Osmar Terra. Embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho, mostrando uma imunidade coletiva de rebanho em formação e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabriram ainda em setembro e não houve alteração da curva de óbitos, como mostra o gráfico. Ou seja, defendendo a abertura. Aliás, é bom lembrar, Manaus, de uma maneira absurda, de uma maneira sem sentido, foi a primeira cidade, né, a primeira capital do Brasil a abrir as escolas. Olha a situação de desespero que está Manaus e veja que é resultado da irresponsabilidade dos governantes, da irresponsabilidade daqueles que estão à frente do poder. Vamos aqui a uma postagem dela, né? A Bia Kicis. Ela está toda feliz, toda alegre com relação ao fato de ter terminado o lockdown. Ela diz assim: a pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense, vocês fizeram valer o seu poder. Eu estou trazendo aqui para você apenas alguns exemplos, mas você que acompanha o canal e você que também que está nas mídias, que tem contato com bolsonaristas, você sabe que isso aqui é só um extrato mínimo da irresponsabilidade dessa turba que defende Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, porque tudo isso parte do Bolsonaro. É uma postura do Bolsonaro. Porque se ele estivesse defendendo vacina, meu amigo, você pode ter certeza que todos esses aqui estariam fanáticos atrás da vacina. Seriam, assim, vacineiros de primeira ordem. Pode ter certeza disso. Este é o significado real do que nós chamamos de gado. São gado, porque simplesmente seguem aquele que é o boi mor, né? O boi maior. Simplesmente segue como um rebanho, bovinamente. Você já conhece todos eles. Tem inclusive a própria Carla Zambelli. O despertar pode ser gigante. Como Búzios, Manaus não aceitou o lockdown. Todo mundo comemorando o fim do lockdown e nós estamos vendo agora o resultado. E aí o que acontece com a cara de pau desses caras? É só você ver a postagem da Bia Kicis hoje. Manaus hoje sem oxigênio para os doentes. Não fosse a prudência do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Pazuello, muitas pessoas teriam morrido asfixiadas.
Governo do estado e da capital não cuidaram da saúde da população. Você entende a cara de pau? Você consegue entender a perversidade? Isso é perverso. Você consegue entender ao ponto que chega? Isso aqui parece uma declaração de alguém que tem um grave problema mental. Talvez uma psicopatia. Só pode ser. Eu quero deixar claro aqui para você. Não existe absolutamente nada que seja melhor do que o isolamento social. Entenda o óbvio. Se eu não tenho contato com o vírus, não vou me infectar. Ponto. E não há hoje nenhuma defesa para o vírus. Se você tiver contato, você vai se infectar e ponto final. Se você estiver assintomático, você vai passar esse vírus para outras pessoas. Você passa a ser um vetor. Então não tem como. A única solução é o lockdown. Paralela ao lockdown, paralelo ao isolamento, a ajuda do governo aos pequenos empresários, à população, ao trabalhador, às vítimas. Aí sim, as vítimas financeiras, as vítimas econômicas do isolamento. Então é uma ação conjunta. É só você ver o que acontece nos Estados Unidos e em outros países do mundo, onde há o lockdown, onde há o isolamento e há a ajuda do governo. A questão é que eles não querem salvar vidas. A questão é que eles não estão nem aí para o povo, para a população. Entenda isso. Entenda isso. São canalhas, perversos, e aqui já é uma questão de mau caratismo mesmo, porque eles sabem que eles estão errados. Eles têm essa consciência. Eles sabem que eles estão errados, mas eles insistem no erro porque não tem caráter. Esta é a verdade. Peço para você dar o joinha no vídeo. Não se esqueça que o teu joinha e a tua inscrição faz com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Por favor, se você puder compartilhar, compartilhe este vídeo. Faça com que esse vídeo chegue nas suas redes sociais. Ajude a espalhar a notícia boa. Ajude a espalhar a informação de qualidade, verdadeira, embasada em ciência. Por favor, ajude o nosso canal. Nós estamos, inclusive, durante esse ano de 2021, com a meta de chegar aos 200 mil inscritos. Estamos trabalhando. Hoje é o 3º vídeo no canal. Então, por favor, nos ajude, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Um grande abraço, até a próxima.